Já parou pra pensar que talvez você não queira o que você quer? Meio confuso, né? Mas talvez alguma marca ou alguém tenha feito você desejar isso. E isso não é algo aleatório, é estratégia. E o melhor, isso tem nome. Isso se chama desejo mimético. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, nunca mesmo, nunca tinha esbarrado sequer com essa palavra. Mas aí, quando a gente vai estudando marketing, vendas, a gente começa a conhecer alguns termos que nunca tinha visto antes. E esse desejo mimético me chamou muito a atenção, porque realmente uma parte do marketing é isso. E isso explica por que você comprou aquele tênis, sabe aquele Adidas Samba, que nem é tão bonito assim, pelo menos aos meus olhos não é tão bonito assim, mas geral comprou? É um desejo mimético. Ou aquele celular, sabe aquele iPhone lá atualizado que você quis? Desejo mimético. Ou até alguma tendência que você seguiu, que às vezes nem era o seu estilo, mas você seguiu, sem saber o porquê. Era um desejo mimético. E esse conceito ele foi criado por René Girard, que é um antropólogo e filósofo francês. E ele dizia que a gente não deseja as coisas de forma espontânea. A gente simplesmente aprende a desejar observando o outro. Ou seja, resumindo, a gente quer o que os outros querem. É muitas vezes quando chamam de inveja, só que o desejo mimético, ele não entra nessa questão de inveja. Ele entra mais na questão de desejar, de status. Então, quando a gente vê outras pessoas usando alguma coisa e aí a gente acha bonito, ou a gente admira aquela pessoa, a gente quer ter o mesmo status que aquela pessoa, então a gente começa a observar o que ela tá usando e desejar o que ela tá usando para que a gente tenha esse mesmo status. Então não é porque a gente quer ser a outra pessoa, é porque a gente admira, gostou e a gente começou a desejar aquilo. Isso começa a movimentar o mercado porque as pessoas começam a se movimentar para comprar algo como aquela pessoa está usando. E aí, quando eu digo aquela pessoa, a gente pode entrar até ali nos anos 90, por exemplo, ou até mais, mas eu vou falar ali da época que eu conheço. Quando as atrizes, elas usavam alguma coisa na novela e aquilo ali gerava um desejo enorme. Primeiro, porque a atriz ficava muito bonita, ou porque geralmente criava, né, aquele status na personagem da novela. Então, o corte de cabelo, algum sapato que ela usava, uma roupa, tudo isso chamava a atenção e gerava o desejo mimético nas pessoas. E aí chegava no salão, todo mundo queria fazer o corte da tal personagem da novela. Eu digo anos 90 porque isso acontecia porque a gente tinha ali acesso à TV, a gente não tinha tanto acesso à internet, não tinha essa loucura de informação que a gente tem hoje. Mas na internet também a gente vê isso muito claro. Eu vou dar 2 exemplos de internet que é muito claro isso. Primeiro, que a gente começou esse ano com o TikTok Shop. Lá nos Estados Unidos, ele já fazia muito sucesso e aí chegou aqui no Brasil. E aqui no Brasil, o que acontece quando as pessoas querem divulgar no TikTok Shop? Elas são pessoas normais, mas você tem que ter uma certa quantidade de seguidores para que você consiga divulgar no TikTok Shop. E aí elas simplesmente começam o vídeo falando. Quando eu vou gravar o vídeo, eu tenho um LEDzinho aqui que ele deixa a iluminação melhor. E aí no vídeo elas começam falando sobre esse LED, por exemplo, que elas querem vender. Então elas falam, nossa, minha vida mudou, minha criação de conteúdo mudou quando eu descobri esse LED. E aí ela tá com o LED apagado, acende o LED e aí a imagem fica muito melhor. Então ela tá ali mostrando algo que tá melhorando a vida dela. Aquilo ali gera um desejo mimético. Às vezes a pessoa nem queria aquilo ali, mas quando ela viu a produção de conteúdo da pessoa, viu que fica muito bom o vídeo, falou, opa, eu quero esse negócio aqui. Então o TikTok Shop é um exemplo disso também, porque lá eles não fazem a venda direta do tipo, eu tenho esse LED aqui, R$15. Compre. Não. Ela mostra, ela faz você criar o desejo. E aí, outra coisa também, que é esse surto coletivo, que eu não sei mesmo de onde veio. Eu acho que foi um confeiteiro, que é super famoso na rede social, no Instagram, que fez esse morango do amor. Gente, eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse morango do amor. E você já viu centenas de vídeos dele, sem nem querer ver. Porque virou uma febre, um surto na internet. E eu tô até agora tentando entender o que foi esse surto? Porque aí tá vendendo morango a R$15, não tô desmerecendo aqui se vale a pena, se não vale a pena. Mas assim, as confeitarias, elas estão lucrando muito e que bom que eles conseguiram, né? Os confeiteiros conseguiram pegar esse hype
rápido, mesmo sabendo que dá muito trabalho. Eu vi alguns confeiteiros comentando que dá muito trabalho pra fazer e que talvez eles não iam entrar nesse hype. Mas enfim, a questão é, isso é um exemplo claro de desejo mimético. Alguém fez, gerou esse desejo e aí outra pessoa foi fazendo também e aí foi gerando aquela onda, aquela viralização de pessoas querendo experimentar esse morango do amor. A gente tinha confeitaria fazendo fila pra comprar esse morango do amor. E aí a gente entra ali também um pouquinho naquele toque de FOMO. O que é o FOMO? É o medo de ficar de fora. É como se tivesse acontecendo alguma coisa ali, então essa questão do morango do amor, e você não pode ficar sem experimentar esse morango do amor. Você também tem que estar entre as pessoas que experimentaram. Nem que seja pra você dizer, comi e não gostei. E aí essa questão de FOMO a gente pode deixar pra outro dia. Mas eu quis citar pra dizer que é uma coisa ali bem parecida. Mas o desejo mimético, ele é isso. Ele faz você desejar aquilo que as outras pessoas têm, estão usando, estão comentando. E a gente tem também algumas marcas para citar, por exemplo, Chanel. Chanel é status. A pessoa, quando ela vai comprar uma bolsa na Chanel, que é caríssima, ela tá comprando pelo status. Por quê? Porque as pessoas chiques, elegantes usam Chanel. Porque uma pessoa que ela admira tem uma bolsa Chanel. Então, ela precisa, ela começa a gerar esse desejo e até necessidade de comprar essa bolsa Chanel. Copo Stanley. Gente, copo Stanley também foi um surto. Agora diminuiu um pouco. Aliás, diminuiu um pouco não, porque tem aquele copo enorme, que inclusive eu tenho e amo, que é aquele com canudo, que parece um copo de liquidificador. Mas a Stanley começou ali com os influenciadores, divulgando porque não esquenta a cerveja. E aí começou a gerar aquele desejo. E de repente a Stanley explodiu, assim, virou febre também. Todo mundo queria o copo Stanley. Primeiro, porque geraram, né, o desejo mimético. Segundo, eles começaram a sentir a necessidade de ter aquilo, porque, caramba, copo que não esquenta a cerveja é maravilhoso. Cerveja quente ninguém merece. E terceiro, a qualidade. O copo realmente entregou a qualidade, porque ele mostrou que ele segura ali o gelado da cerveja mesmo. Então isso gera um desejo coletivo. E o que eu acho legal de estudar e conhecer esses termos novos é porque engloba sempre em comportamento. E eu acho isso muito legal. Eu já falei sobre isso no meu vídeo anterior. Vou deixar aqui pra vocês sobre comportamento, como isso modifica o marketing geral, modifica as marcas, o mercado. E nada mais é do que isso. É você criar esse desejo. Então, o desejo mimético é isso, é você observar o que a outra pessoa tem e você querer aquilo da outra pessoa. Eu tava vendo até alguns vídeos antes de fazer esse, justamente pra ter um repertório bom pra trazer pra vocês. E aí, nesses vídeos, o cara citou, por exemplo, até um caso da escola dele. Ele falou quando eu era menor, né, no ensino médio, e aí um amiguinho começou a namorar com a menininha da sala e, de repente, todos os meninos começaram a ver essa menina com outros olhos. E aí, isso também é um desejo mimético. É você começar a observar o que a outra pessoa tem, o que a outra pessoa tá usando. E se você admirar aquilo, você vai querer aquilo pra você. Então, você vai criar um desejo. E aí, eu tô dando esse exemplo pra gente entender que isso acontece tudo na nossa vida e que se a gente deseja algo, é porque em algum momento alguém, alguma marca fez com que a gente desejasse aquilo. E aí, se você é dono de uma empresa, né, se você cria conteúdo para sua marca, é muito importante você entender esse ponto. Porque entendendo isso, você muda o jogo. E aí, mais uma vez, a gente deixa bem claro que vender não é você mostrar o seu produto. Do tipo, olha, eu tenho esse café em pó que ele vai te dar mais energia porque ele tem gengibre, ele tem cafeína. Não, você vai precisar colocar aquilo ali na sua rotina para gerar esse desejo. Por que a Virgínia faz tanto sucesso com os perfumes, com os cremes? Porque ela gera esse desejo mimético. Ela mostra que ela tem resultado com aquilo. Ela, de repente, começou a ficar super malhada e aí, vendendo whey. Ela cria esse desejo nas pessoas, mostrando aquilo na rotina dela. Ela não vira e fala, olha, meu whey é muito gostoso, sabor baunilha, o melhor que tem, 30 gramas de proteína. Não, ela não faz isso. Ela simplesmente inclui aquilo na rotina dela, mostra o resultado
e faz você desejar aquilo. E outra coisa também na produção de conteúdo, na divulgação da sua marca também, é você escolher muito bem a pessoa. Quem vai representar a sua marca vai ser você? Você vai colocar outras pessoas para representar a sua marca? Então essas pessoas também, elas precisam saber gerar esse desejo mimético. E isso quer dizer o quê? Que a pessoa, ela precisa mostrar resultado, ela precisa ter segurança no que ela fala, mostrar credibilidade. E tudo isso com aquela criação de desejo real, identificação, conexão. E aí você, como empresário, como empreendedor, quando você entende que o produto, ele é o meio e não o fim, que o fim, na verdade, é o desejo, aí as coisas começam a ficar mais claras e até mais fáceis na produção de conteúdo e na divulgação do seu produto. Porque, por exemplo, uma loja de roupa, ela não vende a roupa ou tecido, ela vende a elegância. Ela vende a pessoa chegar confiante naquela festa com a roupa que você vendeu pra ela, ela chegar confiante na entrevista de trabalho. Então, você precisa criar esse desejo através do seu produto e não falar só sobre o seu produto. Entendendo isso, você entende que marketing não é essa questão de o marketing é para vender. Não, o marketing, ele é justamente para entender as pessoas e entregar para as pessoas o que elas querem, através de desejos despertados. É isso. E o desejo mimético, ele mostra que esses desejos são sociais, emocionais e muitas vezes até inconscientes. Então, se você quer atrair mais clientes, você precisa entender de pessoas. E aí, isso eu também falei no meu vídeo, que eu já deixei aqui pra vocês. Então, termina esse vídeo e já corre pra assistir o outro. Porque marketing é isso. É você, no final de tudo, entender de pessoas e entregar pra essas pessoas o que elas desejam. E se elas estão desejando é porque em algum momento você criou esse desejo de alguma forma, seja através de um influenciador, seja através de uma propaganda que você fez, uma campanha da sua marca, de alguma forma você despertou esse desejo mimético nela. E aí agora eu fiquei curiosa pra saber o que você desejou nesses últimos tempos, que agora você para pra pensar e fala, realmente isso aqui eu nunca tinha pensado, mas aí eu vi alguém divulgando, vi uma influenciadora falando sobre e gerou o desejo em mim. Vou começar por mim e aí vocês continuam nos comentários. Eu, por exemplo, eu sempre falo isso, eu sou a pessoa que mais cai, digamos assim, em marketing fitness. É roupa fitness, é super coffee. Agora, o último desejo que eu tô tendo é o tal do morning shot, que já é o shotzinho pronto ali, que você só joga na água e toma de manhã. Porque todo dia eu faço ali meu shotzinho com limão, cúrcuma, mas aí esse já vem pronto. Esse já é gostosinho. Então esse é meu último desejo mimético do momento que eu estou abrindo aqui pra vocês. E aí eu quero que vocês continuem nos comentários e me fale qual o desejo que alguma marca ou alguma influenciadora ou alguma pessoa próxima a você gerou em você. Já aproveita e clique em gostei para que eu entenda que você gostou e para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E se você ainda não é inscrito, já clique em se inscrever para que você receba os vídeos em primeira mão e não perca nada sobre marketing, empreendedorismo, porque eu sempre vou estar aqui trazendo os melhores vídeos para você. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!